1 Reis, capítulo 6. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Versículo 13. O estabelecimento do templo possuía um significado muito além de um lugar de culto, mas era como um selo de pertencimento, uma pedra fundamental no meio do território que Israel já podia chamar de seu. Com toda a reverência que a Deus é devida, o santuário foi edificado com pedras já preparadas, de modo que não se ouvia ali ruído algum de instrumentos de ferro. E no silêncio da grande obra, veio a palavra do Senhor a Salomão, confirmando a aliança feita com Davi, se ele permanecesse fiel à sua palavra. Aquele templo representava o desejo do Senhor em habitar no meio do seu povo e de cuidar dele. Israel deveria contemplar não a beleza da casa de Deus, e sim a santidade do Senhor da casa. E em cada detalhe havia um importante ensinamento, preciosas lições sobre o chamado de Deus ao seu povo. Em cada compartimento e material escolhido, os filhos de Israel deveriam discernir com clareza a forma didática divina de lhes ensinar o plano da salvação. Tudo ali compreendia o fortalecimento e preparo da nação como representante de Deus na terra, a fim de que fosse uma luz aos gentios. Sabemos que em muitos momentos a nação falhou. Seus reis e seus líderes espirituais eram os primeiros a dar as costas ao assim diz o Senhor. A corrupção, idolatria e licenciosidade tornaram Israel em trevas morais e espirituais que, por vezes, sobrepujavam o paganismo das demais nações. Ao permitirem pequenas concessões, introduzindo costumes pagãos que julgavam ser inocentes, acabavam por velar ou ignorar os claros princípios do céu, trocando o ouro pela escória. E foi assim que, após rejeitar aquele que diziam aguardar e assassinar o justo Estevão, Israel atingiu o ápice da rebelião, encerrando seu tempo de oportunidade e deixando de ser a nação eleita de Deus, conforme a profecia de Daniel. Leia Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. Como Elias, que restaurou o altar do Senhor, como João Batista, que preparou o caminho do Messias, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, Lucas capítulo 1, versículo 17. Como último movimento profético e templos do Espírito Santo, precisamos ser revestidos inteiramente com o ouro refinado de Cristo, estabelecidos sobre a rocha, para que a nossa luz brilhe diante do mundo para a glória de Deus. Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 18, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, Mateus capítulo 5, versículo 16. Em cada período da história, Deus sempre levantava seus servos, os profetas, para advertir o seu povo e conduzi-lo à salvação. Foi assim, por exemplo, no tempo de Noé. Notem que o templo de Salomão tinha 3 andares e a arca também. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 16. Salomão cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste e a arca foi feita com tábuas de cipreste. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 14. Vocês percebem, amados, que não se trata de coincidência, e sim do mesmo Deus, com a mesma finalidade e empenhado em salvar o seu povo em cada geração? Eu pergunto, será que o Senhor deixaria o seu último povo sem profecia, justamente às vésperas de enfrentar o tempo mais difícil da terra? Não, amados. Há uma voz profética para nós hoje, mas será que estamos dispostos a ouvi-la e a vivê-la?
O Senhor deseja colocar sobre nós o seu selo definitivo de pertencimento. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Como pedras que vivem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Repreendendo os instrumentos de ferro do maligno e confirmando conosco a sua aliança eterna. É seu desejo que o Espírito Santo realize esta obra de edificação em sua vida? O Senhor espera por você. Em nome de Jesus, que em breve voltará, não rejeite esse chamado de amor eterno. Oremos, amados. Pai querido e bendito, com a mesma expectativa que ordenastes a Noé para construir a arca e a Salomão para edificar o templo, hoje o Senhor deseja fazer de nós templos do Espírito Santo. Não mais um lugar de pedras, madeira e ouro, mas desejas habitar em nós, operando o milagre de nos conceder um caráter semelhante ao teu, mediante um novo coração, movido e governado pelo Espírito Santo. Ó Senhor, que a tua palavra, que é a verdade, que santifica, que liberta, que é a fonte do teu conhecimento, que é a espada do Espírito, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que ela seja o nosso firme alicerce, o nosso piso de cipreste e de ouro, sobre o qual podemos andar com confiança plena e segura. Senhor, estamos cercados de discursos que muitas vezes nos deixam confusos. Por favor, em nome de Jesus, não nos deixe ser enganados por esta mescla da verdade com o engano, mas que andemos na pureza da tua verdade presente. Por Jesus, nós elevamos a ti este clamor. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, último movimento profético do Senhor Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.